Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de começar aqui a entrar no assunto do episódio, eu peço para vocês baixarem o aplicativo Red Pilatos, que é um agregador aí de podcasts de direita, podcasts conservadores. E está disponível no Google Play Store, para Android no caso. E também sigam lá o perfil do Twitter Astronave Sonora, @Astronave Sonora, que vai dar lá a atualização do episódio aí do seu podcast favorito. E também você pode ali ouvir o episódio ali no próprio aplicativo, mas também pode baixar depois, ouvir depois. Por lá mesmo no aplicativo. Bem, o assunto desse episódio é o seguinte. Bem, teve aí, quem está ouvindo em 2019, em outubro de 2019, teve aí o CPAC, né, que é o Congresso Conservador, que acontece aí lá nos Estados Unidos desde 1973, que veio cá no Brasil em 2019, aí graças ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que trouxe aqui esse evento para cá. E aí acabou tendo uma certa polêmica por conta da procedência do dinheiro para financiar esse evento, que veio aí do fundo partidário, na verdade 20% do fundo partidário do Partido Social Liberal, PSL, partido onde está o presidente Jair Bolsonaro. E aí isso deu o que falar por quê? Deu o que falar no pessoal liberal, principalmente. Porque é assim, né? Eles têm esse purismo de não podemos gastar dinheiro público, aí temos que aí enxugar a máquina pública, então para isso não podemos gastar dinheiro público, ou verba de gabinete, no caso de parlamentares, e nem de fundo partidário. E aí, lógico, eles falaram que não, o evento aí é o CPAC, é um evento aí bolsonarista, é um evento governista, é um evento aí aí chamaram até o stand-up do Eduardo Bolsonaro, porque na palestra de abertura ele deu lá, ele fez lá um negócio lá, exibiu até vídeo do Brasileirinhos, falando negócio de fazer meme, né, far meme. E aí, fala far meme perto de isentão, de liberal, eles ficam doidos. Mas, enfim, não, né, tem várias palestras de gente séria, ministros do governo Bolsonaro, até parlamentares lá dos Estados Unidos foram dar palestra por lá, mas os liberais, a imprensa em si, ficaram mais focados nessa primeira palestra do Eduardo, né? Enfim. E aí, como eu falei, deu o que falar a questão do fundo partidário, 20% do fundo partidário do PSL ir para esse evento, né? Tem lá uma fundação chamada Fundação Índigo, que é do PSL, e aí, por lei, tinha que realmente usar esse fundo partidário para alguma coisa, e foi usado aí para o CPAC, para esse Congresso Conservador. Aí veio a confusão, veio a discussão justamente nessa coisa, né? Os liberais, como falei, com esse purismo de não gastar dinheiro público, não sei o quê. E aí o MBL veio, eles vão fazer o congresso também, né? Aí falaram, não, que esse congresso aqui vai fazer, isso aí não vai gastar dinheiro público. Mas só que é o seguinte, né? Beleza. Só que primeiro, o MBL ele não presta contas, né? Ele não exibe as contas, né? Já que eles são tão puros, assim, não gastam dinheiro público, então eles poderiam lá exibir suas contas, né? Mas isso eles não fazem. E segundo, nesse congresso aí do MBL, eles vão receber parlamentares comunistas do PT e do PCdoB. Aí também chamou os ex-presidentes da República, como Michel Temer. Olha isso, né? Cara aí que deveria estar preso, né? Foi preso e acabou sendo solto, né? Chamou aí o Temer lá no Congresso do MBL.
Mas aquela coisa, eles estão aí arregando para comunista, estão arregando aí para Temer, essas coisas, mas não, é sem dinheiro público. Aquele purismo liberal, aquele farisaísmo liberal. Mas vamos lá, esquecendo os liberais aí, esse negócio de usar dinheiro do fundo partidário, usar dinheiro público, né, para o evento aí pro CIPEC, isso deu confusão também no pessoal que não é isentão, pessoal conservador, pessoal sério, que é fiel aí a Bolsonaro. Porque é o seguinte, aí fica naquela coisa, como existe uma narrativa que é a do petismo reverso e tal, e aí isso pode pegar muita gente da direita, ou quer dizer, já pegou muita gente da direita. E aí, quando você pensa nessa coisa de usou dinheiro público para evento, já pensa logo naqueles eventos que os petistas fazem ainda, que usam do dinheiro público, usam dinheiro de estatal, usam dinheiro de realmente de fundo partidário, essas coisas, já pensa logo nesse tipo de coisa, né? Caraca, estão fazendo a mesma coisa que os esquerdistas. Mas nesse caso do CIPEC, não foi, só foi ali dinheiro ali do fundo partidário ali do PSL, não foi, pelo que eu sei, não foi nada de dinheiro de estatal. Tipo, dinheiro de Petrobras, dinheiro de BNDES, essas coisas, como acontecia nos governos aí da esquerda. E, por exemplo, os eventos assim, tipo, promovendo essas pautas progressistas, LGBT, feminista, africanista, essas coisas, sempre tem lá patrocínio, às vezes tem patrocínio de alguma estatal, às vezes tem patrocínio aí seja do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E aí isso sim seria aí uma farra do dinheiro público. Mas aí houve essa falta de senso de proporção no pessoal aí que assim, da direita. E isso acabou, eu não falei, uma certa confusão. Assim, eu não falei, muita gente da direita é contra essa questão de fundo partidário. Mas aquela coisa, tá na lei, aquela coisa, né? Tá na lei, mas é imoral. E aí é como dá essas confusões, né? Tá usando o dinheiro público, não sei o quê. Aí, como eu falei, os liberais usam aqueles venenos pra dizer, tá usando dinheiro público pro Eduardo Bolsonaro ficar se exibindo, é uma coisa governista, essas coisas e tal. Enquanto aí o pessoal da direita, assim, e fica naquela coisa, pô, né, pra que isso, né? Poxa, esse dinheiro podia ser usado pra outra coisa, pra saúde, pra educação, essas coisas, e não pra um evento conservador. É aquela coisa, né? O evento, ele pode esse dinheiro, perdão, ele poderia ser aquela coisa, né? Foi usado de uma forma assim para ter ali um movimento conservador, para ser o início de um movimento conservador, uma militância conservadora séria aqui no Brasil. Mas tem gente falando, poxa, né? Podia ser de outra forma. Isso, justamente esse discurso que os liberais fazem de não, a gente não usa dinheiro público no Congresso, a gente não usa dinheiro público para nada. Isso acaba fazendo com que pessoas da direita, pessoas que eram fiéis a Bolsonaro, começarem a bandear para o lado dos liberais. Também a questão de assessores, né? Eu falei aí, né, em outro episódio aí, falei daquela história lá do Felipe Moura Brasil, fazer aquela reportagem lá falando que não, existem lá as milícias digitais bolsonaristas, não sei o quê. E aí tem gente aí, né, assessores de parlamentares do PSL estão envolvidos nessa. E aí começa essa coisa, né? Começa meio que a demonização de assessores, de parlamentares de direita, né? Porque olha só, esse pessoal aí parlamentar, assessor, ele não trabalha, ele só fica tweetando o dia inteiro e ainda assassinando reputações de gente do governo Bolsonaro, leia-se generais, essas coisas, algum ministro ali que deu mole e tal.
também assassinato da reputação jornalista, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, ministro do STF, enfim. E também a deputados mesmo de direita, e principalmente aí os de centro. Então, aí fica nessa coisa, aí vai essa demonização, aí fica fazendo aqueles venenos, fala, caraca, o cara tá gastando, o cara tá recebendo, né, dinheiro público, eu tô pagando aqui pra esse cara, dinheiro de imposto, tô pagando pra esse cara, ou pra essa mulher ficar fazendo nada o dia inteiro tweetando. E aí os liberais eles ficam nessa coisa. Aí começa assim, o fulano de tal, deputado do PSL e tal, tem, sei lá, trocentos assessores. Não sei o que, como se fosse um crime isso. Lembrando que é o seguinte, ninguém da direita é a favor de tantos assessores, né? Mas os liberais ficam nessa de, eu sou aqui o bonzão porque só tenho 6 assessores. Bem, teve um episódio aí do Guten Morgen, né? O podcast do Flávio Morgenstern, onde ele recebeu o Evandro Pontes, né? Professor Evandro Pontes, que tá em todos os podcasts aí de direita. Ele, no meio aí do olho do furacão, dessa história aí de CPI é boa, se é ruim, ele explicou que que o deputado ele tem que ter bastante assessores, porque é o seguinte, que tem muita comissão, e aí o deputado não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e por isso que tem a ajuda dos assessores. Mas os liberais eles ficam sempre pensando naquela coisa economicista de que, veja bem, se eu tiver, sei lá, 5 assessores, eu vou economizar tanto de dinheiro público. Tá, beleza. A questão de verba de gabinete também. Beleza, mas aí fica aquela questão que também o pessoal, assim, defesa do dinheiro aplicado no CPEC, do negócio do fundo partidário, o pessoal defendendo, fica aquela questão. Beleza, é dinheiro público, é chato isso, usar dinheiro do povo, dinheiro de impostos pra, sei lá, financiar evento, é chato isso? É chato. É chato pagar aí assessor? É chato. Mas fica aquela coisa. Também dá verba de gabinete? É chato ficar usando verba de gabinete? Dinheiro público? É chato? Tá. Mas fica aquela coisa. Pra que isso é usado? Se é usado pra uma coisa boa, beleza. Aí fica aquela coisa, mas assim, o esquerdista, ele torra tudo em verba de gabinete, o parlamentar esquerdista, torra tudo em verba de gabinete, assessores, também vários assessores, torra tudo em eventos aí que promovem o comunismo, promovem essas pautas progressistas e tal. E aí fica aquela coisa, não, mas pelo menos o pessoal da direita usou dinheiro público para financiar evento conservador. Aí fica essa questão. Lembrando aqui que eu não tô dando aqui opinião nenhuma, só tô falando, digamos assim, dando essas impressões do que o pessoal aí tá falando aí, discutindo nas redes. Tem gente que ficou falando assim, discursos inflamados contra o CPEC vai usar com dinheiro público, não sei o que, não pode. Mas enfim, aí fica sempre essa discussão aqui. Tô falando mais ou menos com essa discussão de como pode ser usado o dinheiro público. Se se seria bom aí para financiar evento conservador, se é para assessor realmente ajudar e não ficar só fazendo nada, só ficar tweetando. E também não ficar promovendo pauta que não presta. Aí fica sempre essa discussão. E também, eu vou falar aqui, talvez o principal aqui seja a questão desse meio que farisaísmo liberal. O que é o farisaísmo, né? Na Bíblia, tem lá, na época de Cristo, tinha lá os fariseus, né? Aqueles que achavam, não, eles sabem todas as leis do Antigo Testamento, não sei o quê. Aí seguiam tudo aí,
Aí você falava assim, Jesus chegava assim, mas sei lá, não, ele chegava assim, Jesus era contra as regras assim, dos fariseus, e os fariseus ficavam sempre naquela coisa, não pode isso, não pode. Seria os fariseus seriam os litúrgicos do cargo de hoje em dia, né? Falariam que Jesus não está cumprindo a liturgia do cargo, né? Enfim. E aí esse farisaísmo liberal, né, de que não pode gastar dinheiro público, tal coisa, verba de gabinete, sempre aquela coisa economicista. E como falei, assim, isso pode ser, eu falei, o dinheiro público, ele pode ser aplicado numa coisa boa, não só em coisas ruins. Mas como eu falei, é chato, mas assim, às vezes pode ser por lei, como no caso aí do fundo partidário, pode ter que ser aplicado o dinheiro público, né? Que nem a história das emendas parlamentares, né? Às vezes lá o presidente, né, do executivo, ele vai lá ter que liberar emendas parlamentares, mas só que aí pro parlamentar lá ele aplicar a verba no próprio estado, né? Lembrando que, como eu falei, isso aí infelizmente está na lei. E aí tem que ser obrigado o presidente a fazer isso. E aí os liberais, mesmo assim, eles ficam sempre se preocupando com essa coisa economicista. E é aquela coisa, e lembrando o seguinte, eles ficam nessa coisa de nós não estamos usando dinheiro público para Congresso. É como falei, mas está recebendo comunista, está recebendo ex-presidente corrupto. E também, o dinheiro privado, ele também pode financiar coisa ruim. Pô, ver esses metacapitalistas, globalistas, eles usam dinheiro privado, não usam dinheiro público. O George Soros, essa galera toda aí, bilionários, eles usam o dinheiro deles para financiar coisa ruim. Então, essa coisa de o dinheiro público é só para financiar coisa ruim ou para simplesmente financiar coisa ali do próprio político? Bem, não é bem assim. Isso pode ser até o dinheiro privado ele pode ser usado para coisa ruim, é isso. Então, por conta, como falei, porque assim, é compreensível, porque a gente tá tão acostumado, como falei, a esquerda usar dinheiro público para financiar coisa ruim, político desviar a verba pública pro próprio bolso. E aí fica nessa, poxa, aí tá, beleza, tá o evento conservador, bacana, mas usou dinheiro público, né? E fica esse gosto amargo. Mas mesmo assim os liberais vão lá e aproveitam para jogar os seus revenenos, dizer que os bolsonaros eles têm a mesma coisa que os petistas faziam, os esquerdistas faziam, ou então fica naquela de que não, político é tudo igual. Fica essa sensação. Enquanto eles, mesmo fazendo congresso sem usar dinheiro público, eles acabam recebendo comunistas e ex-presidentes corruptos. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.